Olá galera, tudo bem? Eu sou o Ed da Cabana do Leitor. Estou estreando hoje um novo quadro chamado Questão. Nada mais é do que o Questão da DC, né? Como você já conhece, aquele conspiracionista lá. Mas eu vou tratar aqui de assuntos um pouco mais certos, um pouco mais certeiros, sem muita especulação, na verdade. Até pode haver mais pontos sérios. O primeiro assunto não poderia deixar de ser sobre especificamente a relação da DC com a Warner na SDCC, né, na Comic Con, e como a própria Warner ofuscou o seu próprio painel. Bom, não sabe como isso aconteceu? Vamos lá. Primeiro que muito se falou depois do painel da SDCC, no caso lá da Marvel, né, e também da DC, que a Marvel acabou com a DC lá no painel e tudo mais. Porém, essa situação de acabar com a DC ou de destruir a DC ou seja lá o que for, ela é uma situação muito mais relacionada à própria administração que hoje está na Warner e à própria situação da empresa hoje como um todo. Então, o que se tem hoje? Se tem hoje uma situação um pouco estranha devido a alguns projetos que foram selecionados, administrados pela Warner Media e hoje uns processos e outras situações que estão sendo aprovados e até reavaliados pela Warner Discovery. São dois entes de CNPJ, se fosse aqui no Brasil no caso, diferentes nessa situação. Então, o que se tem hoje em dia? Você tem uma empresa que tem que lidar com as coisas que foram feitas pela administração anterior, assim como a gente pode ver a situação dos boots lá, supostos boots que alavancaram a hashtag Snyder Cut, e aquela matéria da Rolling Stones, ela tem um ente jurídico diferente, que é a Warner Media, e hoje estamos lidando com a Warner Discovery. E quando a gente vê que o painel da SDC ele vai muito nessa pegada de projetos que já estavam totalmente prontos. Então você vê ali o Adão Negro e você vê o próprio Shazam 2. Os outros filmes que não apareceram, como o Aquaman 2 e também o próprio Flash, são filmes que ainda estão passando por um problema, nem necessariamente de produção, mas um problema relacionado às suas estrelas, que seria a Amber Heard lá, que teve um problema com Johnny Depp, e também o próprio Ezra Miller em relação às todas as polêmicas a qual ele está envolvido. Então a Warner apostou no seguro, apostou tipo assim, vamos divulgar os filmes que estão prontos e não estejam em nenhuma polêmica. Se você parar a pensar, faz sentido. O problema é que o painel seria ok se fosse só isso. O problema é que a Warner não prometeu, mais um veículo de grande reputação nos Estados Unidos, que é o Deadline, ele especulou de que o Henry Cavill poderia aparecer lá no painel da Warner. E isso que ferrou tudo, isso que estragou tudo. Por quê? Em vez de as pessoas estarem comentando sobre o painel do que foi apresentado pelo estúdio, que é só aquilo ali, ninguém esperava surpresa nenhuma, tá todo mundo comentando sobre as questões relacionadas ao não aparecimento de uma pessoa que ninguém prometeu que ia aparecer. É como se todo mundo estivesse criticando uma coisa que o estúdio nunca prometeu, mas que também o estúdio nunca desmentiu. Então, partindo desse princípio, a gente tem uma situação um pouco chata, porque ninguém ficou falando, oh, nossa, que trailer maravilhoso. Não, ninguém ficou falando, nossa, que trailer legal do Shazam. Não, todo mundo ficou comentando por que o Henry Cavill não apareceu. Isso é uma coisa assim que você parar pra pensar, não deveria ter acontecido. Talvez por uma declaração do estúdio, talvez por algum outro portal desmentir. Não, estamos sabendo que ninguém vai aparecer. Não, todo mundo esperou o negócio acontecer para depois falar, eu não ia aparecer, realmente não deu, e tal. Inclusive teve uma fala do The Rock muito problemática para alguns fãs que falou o seguinte, não, eu adoraria combater o Superman em um filme da DC como Adão Negro, mas vamos ver quem vai estar interpretando o Superman, ou seja, dando a entender de que o Henry Cavill não vai estar no papel. Então toda essa situação que aconteceu no painel da Warner não foi necessariamente pelos méritos da Marvel, até porque o painel da Marvel até surpreendeu, ele apresentou muito mais coisas do que eu esperava. Eu pensei que eles iriam somente focar nas suas apresentações na D23, mas não, eles apresentaram muita coisa ali na SDCC, na San Diego Comic Con.
Mas a Warner, por si só, ela ficou manchada nesse painel, especificamente nessa Comic Con, porque ela acabou sendo meio ali atacada, meio criticada pela apresentação de uma coisa que ela nunca prometeu que ia aparecer. Então, só por isso, só por essa situação, a gente vê que a situação da Warner ali, ela tem que ser definida. Definida como? Alguém tem que aparecer para botar ordem realmente na Warner, como o CEO da Warner aparentemente está procurando uma pessoa. Quando eles acharem essa pessoa, quando a gente tiver um plano, é um plano, porque não adianta muito querer chutar o Snyder para escanteio se ninguém tem um plano pro negócio. E o único plano que ainda existe ali na DC é o plano do Snyder. Por enquanto, o Snyder é o único que tinha um plano e a Warner ainda tá usando o plano do Snyder. O plano que eu digo não é os filmes que ele queria fazer, não é nada disso. O plano que eu tô falando é o seguinte, o universo da DC hoje que temos, o universo hoje da DC, é o universo criado pelo Snyder. Tá ali, é aquilo ali. A Warner tá usando ele todo esse tempo, inclusive no trailer do Shazam você vê que eles ainda continuam batendo na tecla desse universo do Snyder. E se você for parar pra pensar, é uma coisa que o estúdio critica, ataca, fala que teve boot, fala que o pessoal ficou ali engajando e era robô, mas ele não tem uma contrapartida. Isso irrita muito os fãs da DC. Warner apresenta uma contrapartida, uma contraproposta. Eu não gosto do Snyder? Ok, tudo bem, tranquilo, vamos seguir. Mas e aí, o que vai ser agora? O que vai acontecer? Qual é o plano? Quais são os filmes que vão sair em 2024? Quais são os filmes que vão sair talvez em 2023? Quais são as séries da DC que vão sair ao longo do tempo? Não tem plano, não tem nada. Marvel tem plano até 2026 lá, com todo mundo, fase 5, fase 6 e tudo mais. E a DC não tem nada. Ninguém sabe o que vai ser da DC em 2024, por exemplo. É só especulação. Então, é isso. Ninguém esperava nada do que aconteceu lá, ninguém esperava muita coisa no painel da Warner. Esperaram uma coisa que o estúdio nunca prometeu, mas também nunca desmentiu, e acabou que isso propriamente ofuscou os próprios lançamentos que a Warner levou. É absurdo. Mas enfim, gente. Até a próxima. E se liguem aqui, se liguem no Cabana do Leitor, se inscrevam no canal, tá? Clique nesse vídeo aqui se vocês gostaram, deixe seus comentários aí, o que vocês acharam desse vídeo. Valeu!